Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília, nosso horário de sempre. Quartou e eu começo esse jornal agradecendo, é claro, a sua presença. Te convido para iniciar esse dia olhando para tudo que vai ser assunto hoje. Vem comigo para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 28 de fevereiro. Vamos começar pelo nosso cardápio de notícias. Lula assina a retirada de trechos da MP e envia projeto de lei em regime de urgência para a reoneração da folha de pagamento. O presidente brasileiro chega a Guiana nesta quarta-feira para participar de cúpulas envolvendo os países latino-americanos e caribenhos. Nos destaques internacionais, aliados europeus e Estados Unidos relutam em enviar tropas à Ucrânia. E ainda, sob críticas, 100 médicos cubanos chegam para trabalhar em Honduras. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a revogação do trecho da medida provisória que reonerava a folha de pagamento de 17 setores que mais empregam na economia brasileira. A prorrogação da desoneração havia sido aprovada por parlamentares e vetada pelo governo. Vamos ver. O governo aceitou discutir o assunto via projeto de lei que, diferente da medida provisória, não tem efeito imediato. A revogação foi confirmada pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O governo manteve, no entanto, o fim do programa emergencial de retomada do setor de eventos. O programa tinha sido aprovado em março de 2021 para diminuir os impactos da pandemia de Covid-19 aos setores responsáveis por um faturamento anual de 314 bilhões de reais e por 3 milhões e meio de empregos. Também não foi revogado o trecho que reonera a folha de pagamento dos municípios, com até 142 mil habitantes. O Senado aprovou em outubro de 2023 o projeto de lei que prorroga a desoneração até dezembro de 2027. Em novembro, Lula vetou integralmente o projeto de lei. No mês seguinte, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente. Com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, responsáveis por 9 milhões de empregos, em vez de um empresário pagar 20% sobre a folha do funcionário, o tributo pode ser calculado com a aplicação de um percentual sobre a receita bruta da empresa, que varia de 1 a 4,5% de acordo com o setor. Um estudo feito neste ano pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais revelou que o impacto na arrecadação para a Previdência Social, caso não houvesse a desoneração da folha de pagamento, seria de 45 bilhões de reais entre 2018 e 2022. Bom, e o presidente Lula chega a Guiana hoje para participar de cúpulas envolvendo os países latino-americanos e caribenhos. A expectativa é de que o presidente aproveite essa participação para buscar o fim da crise entre Venezuela e Guiana. Os dois países que disputam o território de Essequibo e fazem parte aí dos grupos. Durante a viagem, Lula deve se reunir com diversas autoridades, entre elas chefes de Estado, para a retomada do papel brasileiro no cenário internacional e também a volta da valorização das relações com os países dessa região. As cúpulas são importantes para alavancar o desenvolvimento econômico. Em 2022, a América Latina e Caribe obtiveram um aumento de 52% de investimento direto e estrangeiro, ou mais de 224 bilhões e meio de dólares. Bom, gente, agora vamos atualizar os números da dengue aqui no país. Até o momento foram confirmados 195 óbitos pela doença e quase 700 estão sob investigação. O número de casos prováveis da dengue passa de 900 mil. A gente vai agora para Santa Catarina, onde 180 municípios decretaram estado de emergência. Nossa repórter Michele Veiga fala para a gente sobre o avanço da dengue por lá. Michele, seja muito bem-vinda aqui no nosso jornal mais uma vez. Confirma para a gente, foram 10 mortes registradas até agora? Exatamente, Dani. Infelizmente, 10 mortes já registradas pela dengue aqui em Santa Catarina. O ano passado, o estado já viveu uma grande epidemia da doença, mas com menos mortes registradas ao longo do período. Mas agora já chega a 10. Até segunda-feira, na última nota da DIV, que é o órgão que faz a fiscalização dessas doenças epidemiológicas aqui em Santa Catarina, haviam sido 8. Ontem confirmaram mais 2. A vacinação vai avançando principalmente na área do
norte do estado, ali no Vale do Itajaí, área portuária de Santa Catarina, onde os casos estão aumentando consideravelmente. Hoje na DIV são mais de 25 mil casos que estão sendo pesquisados para dar parecer positivo ou não da doença. O tempo também tem colaborado, né, Dani? Hoje vocês percebem aqui, está um pouquinho mais nublado, vem chuva forte de acordo com a previsão do tempo, mas está muito abafado também. A temperatura está na casa dos 25 graus. Essa mistura está fazendo com que o mosquito se prolifere mais rápido. Ontem, mais 2 municípios acabaram decretando situação de emergência devido aos casos da doença e estão fazendo ações muito fortes para poderem aí controlar o mosquito, mas parece que nada disso tem causado efeito, porque a população também não tem ajudado muito. O estado de Santa Catarina está em situação de emergência sanitária devido à epidemia da dengue. Então, portanto, 188 municípios já estão em situação de emergência, 25 mil casos sendo investigados e, infelizmente, 10 óbitos confirmados aqui no estado. Dani. Muito obrigada, viu, Michele? Essa é a nossa repórter Michele Veiga, direto de Criciúma, Santa Catarina, contando aí pra gente sobre o avanço da dengue por essa região. E veja a seguir, aliados europeus e Estados Unidos relutam em enviar tropas à Ucrânia. E ainda, sob críticas, 100 médicos cubanos chegam para trabalhar em Honduras. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 40 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa quarta-feira para você. Além da Lei Maria da Penha, que é considerada uma referência mundial no combate da violência contra a mulher, o Brasil tem uma série de leis aprovadas. Mesmo assim, continua como um dos países mais violentos para nós, mulheres, no mundo. E um dos entraves é justamente fazer com que essas legislações saiam do papel e sejam efetivamente implementadas. Valéria Carrilho da Silva tinha 35 anos quando teve a vida interrompida pela violência. O corpo dela foi incendiado. Gislaine Aparecida Martins era ainda mais jovem, tinha 30 anos, quando foi morta a facadas na frente dos filhos. As duas morreram em casa, vítimas de ex-companheiros. Os casos foram registrados como feminicídio e, infelizmente, engrossam uma estatística alarmante e que reflete a realidade de um dos países mais violentos para as mulheres. Dados do Estudo Global sobre Homicídios de 2023 apontam que 54% dos assassinatos de mulheres acontecem em contextos domésticos e 66% são praticados por parceiros íntimos. A Lei Maria da Penha vai completar 18 anos em 2024. Considerada pela ONU uma das 3 legislações mais avançadas no mundo, representa uma série de conquistas na proteção das mulheres. Mas, diante do cenário nacional, que ainda é de insegurança, o Legislativo criou ao longo destes anos mais leis que esbarram em um entrave. Muitas nunca saem do papel. Entre as legislações que precisam de efetividade, esta advogada, que é presidente do Instituto Mulher, destaca a implantação de delegacias especializadas com funcionamento 24 horas. Das 492 existentes no país, somente 60 estão de portas abertas a qualquer momento. A violência doméstica acontece no fim de semana, no feriado, após o expediente, à noite, na madrugada. Estatisticamente, o número de violência contra a mulher são nesses horários, são nesses dias da semana. Então, é uma lei que ainda precisa ser realmente, efetivamente implementada.
Ela ainda considera acanhada e com necessidade de cooperação por parte das empresas a campanha do sinal vermelho, através da qual mulheres podem sinalizar com um X à mão e apresentar em estabelecimentos como farmácias, agências bancárias e órgãos públicos como forma de pedir ajuda. Já pensando nas futuras gerações, há uma legislação aprovada em 2021 que muda as diretrizes básicas da educação, obrigando escolas públicas e privadas a criarem uma semana de combate à violência contra a mulher em março. Uma alternativa para conscientizar sobre a igualdade de gênero. Não temos visto essa lei ser aplicada. Não temos visto as escolas fazendo esse trabalho ou preocupadas com esse trabalho. A lei é de 2021, nós já entramos em 2024 e até agora nós não vimos efetivamente a aplicação dessa lei. Esses são exemplos de uma lista longa de leis que precisam ser implementadas, regulamentadas ou até mesmo terem suas determinações fiscalizadas. Para a presidente do Instituto, há um descompasso entre o legislativo e o executivo, uma vez que os parlamentares criam as leis para atender aos pleitos da sociedade e os governantes não se preocupam em fazer a implementação. Para ela, as campanhas ainda deveriam ir além da divulgação dos números de denúncia, como 180, e esclarecer melhor sobre os direitos das vítimas e punições aos agressores estabelecidos em legislação. Nós precisamos fazer a campanha e o nosso governo federal não faz isso. Todos, você não vê campanhas maciças, campanhas intensivas de existir assim, olha, existe a lei X que se você fizer isso, essa lei vai te punir. Essa lei existe para esse tipo de ato violento contra a mulher. Vamos agora de destaque internacional. A temporada de chuvas na Bolívia já deixou dezenas de mortos e mais de 10 mil famílias foram afetadas. A temporada de chuvas na Bolívia, que começou em dezembro e vai até março, deixou até agora pelo menos 40 mortos. Cerca de 10 mil famílias foram afetadas. 80 municípios dos 340 que a Bolívia possui foram impactados. O período chuvoso começa em dezembro e se estende até março ou abril. O fenômeno El Niño provoca chuvas fortes e enchentes. Antes de dezembro, a Bolívia estava sofrendo com a seca e agora, segundo o Serviço de Meteorologia, está em alerta para o transbordamento dos rios e chuvas extremas. O emir do Catar se encontrou nesta terça-feira em Paris com o presidente francês Emmanuel Macron em um jantar que também contou com a presença do jogador de futebol Kylian Mbappé. Vamos ver como foi. Noite de gala no Palácio do Élysée. Nesta terça-feira, o presidente francês Emmanuel Macron abriu as portas da sua residência oficial para um jantar de Estado. Entre os ilustres convidados estava o emir do Catar, Tamim Ben Hamad Al Thani, o atacante do PSG Kylian Mbappé e o presidente do clube parisiense, de propriedade do fundo soberano Qatar Sports Investments, o empresário qatari Nasser Al-Khelaifi, membro do círculo íntimo do emir. Além deles, também estiveram presentes no evento políticos do primeiro escalão francês e personalidades do mundo da economia, cultura e esporte. A visita do emir do Catar, sua primeira vez em Paris desde que subiu ao trono em 2013, é focada nas negociações de um cessar-fogo em Gaza. Doha, que desempenha um papel crucial nas negociações ao lado dos Estados Unidos e do Egito, abriga em seu território a liderança política do Hamas. Mais cedo, Macron e Al Thani assinaram um acordo de investimentos em que o Catar se comprometeu a investir até 10 bilhões de euros, quase 54 bilhões de reais, na economia francesa até 2030. A França é o maior investidor europeu no Catar e está entre os 5 principais países que recebem investimentos do Emirado. E com relação à guerra no leste europeu, declarações feitas pelo presidente francês Emmanuel Macron ao fim de uma reunião de líderes europeus em Paris, que aconteceu no início dessa semana, onde ele disse que não descarta enviar tropas para a Ucrânia, provocou reações. Vários aliados de Kiev se pronunciaram contra um movimento desse tipo. Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Espanha e outros aliados europeus de Kiev se opuseram nesta terça-feira ao envio de tropas ocidentais para a Ucrânia. As reações foram registradas após o presidente francês Emmanuel Macron não descartar a ideia na véspera. Nosso país também ha manifestado já sua posição neste. Nosso país já se pronunciou sobre esta questão. Discordamos e também precisamos focar no que é urgente, que é acelerar a entrega de material. Penso que é importante transmitir uma posição que o presidente do governo reiterou em várias ocasiões, a de que a unidade foi e continua a ser a arma mais eficaz da Europa contra o ataque de Putin. Ha sido e é a arma mais efetiva que tem Europa frente ao ataque contra Putin.
Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na teren Ucrânia. A Polônia não considera enviar tropas para a Ucrânia e temos uma posição comum sobre este ponto. É uma postura comum dos primeiros ministros de países que forneceram à Ucrânia muito mais ajuda do que muitos outros. Niż większość państw, o wiele bardziej w pomoc Ukrainie w jej wysiłku zbrojnym. Não consideramos enviar tropas para a Ucrânia e estou convencido de que devemos desenvolver as formas de apoio que adotamos após a agressão russa. Certamente cada país é livre para falar de seus próprios interesses, mas além de o presidente deixar claro que os Estados Unidos não enviarão tropas para lutar na Ucrânia, o secretário-geral da OTAN descartou qualquer tropa da OTAN para lutar na Ucrânia. As declarações de Macron provocaram um terremoto na Europa, obrigando aliados e beligerantes a se posicionarem. De acordo com o conselheiro da presidência ucraniana, Kiev viu como um bom sinal a fala do presidente francês. Nesta terça-feira, o chanceler de Paris, Stéphane Séjourné, especificou que as tropas citadas por Macron seriam dedicadas a novas ações para apoiar a Ucrânia, como a desminagem ou o combate a ataques cibernéticos. Em meio a críticas, um grupo de 100 médicos cubanos que vai trabalhar durante 2 anos em Honduras desembarcou no aeroporto de Palmerola. Uma delegação do governo esperava os médicos. Os cubanos chegaram em um voo vindo de Havana em meio a críticas do Colégio Médico de Honduras. O presidente do colégio, Samuel Santos, afirma que em Honduras há 11 mil médicos desempregados e que a instituição não concorda que sejam trazidos médicos estrangeiros. Santos disse ainda que os cubanos vão receber $2.000 de pagamento, enquanto os médicos generalistas hondurenhos ganham cerca de $1.100. O Ministério da Saúde afirma que a brigada de 4 coordenadores e 96 especialistas em imunologia, cirurgiões, anestesistas, cardiologistas e ortopedistas ajudarão a diminuir a fila de cirurgias nos hospitais públicos do país. Até metade de 2023, havia 57 brigadas médicas cubanas no exterior, segundo a Unidade Central de Cooperação Médica de Cuba, que administra o programa. Essas missões são uma boa fonte de receita para a ilha comunista, que em 2020 obteve $3,99 bilhões, segundo números oficiais. E para encerrar o jornal de hoje, vamos viajar com a tecnologia para a Argentina, mais precisamente para o porto de Ushuaia. Como você confere agora nessas imagens, a cidade conta com essa bela vista, com uma grande fila de navios muito bonitinhos, por sinal. A cidade de Ushuaia fica no arquipélago da Terra de Fogo, no extremo sul da América do Sul. Um fato bem interessante é que essa cidade oferece cruzeiros e passeios turísticos até a Antártida, passando aí pela Ilha dos Pinguins. E é com essas belas imagens que a gente encerra o jornal de hoje. Mais informações você já sabe, confere daqui a pouquinho, às 10 horas, com a nossa apresentadora Juliana Dariva. E à 1 da tarde eu retorno com mais notícias, com um balanço das informações da manhã dessa quarta-feira. Até lá, não perca!